Reintegração do empregado demitido doente. Olha que assunto interessante, é disso que nós vamos falar agora neste vídeo. Mas aproveitando já, logo no começo, já inscreva-se no canal, no Compartilhando Justiça, ativa o sininho para receber notificação quando tiver conteúdo novo, entra no meu site henriquelima.com.br para você ver esse conteúdo e outros, textos, jurisprudência e tudo mais. E ainda me segue na rede social, Henrique Lima ADV, de advogado, lá no Instagram ou lá no Facebook, Henrique Lima Advogado. Você vai ter vários conteúdos que eu acredito que vão ser bacanas para você. Mas vamos lá, vamos no texto, vamos no assunto, O vídeo mais famoso que eu tenho, e talvez um dos textos mais acessados que eu tenho na minha página, e aqui no canal, é sobre esse assunto, a questão da reintegração. Isso é algo que toca o coração, que toca em algo sensível de muitas pessoas. Então, por isso eu resolvi gravar aqui mais um vídeo, dando mais algum detalhe, abordando de uma maneira um pouco diferente isso, e até mesmo para falar que mesmo com a reforma trabalhista não teve alteração com relação a esse direito. Então, às vezes a pessoa manda, doutor Henrique, o seu vídeo é anterior à reforma trabalhista. O direito continua, ou até anterior à reforma da Previdência. O direito continua? Continua igual. A reintegração continua valendo. Então, eu gosto de falar o seguinte, olha, eu vou falar com você como se fosse um cliente que estivesse agora aqui na minha frente. Inclusive, hoje eu atendi dois casos, um pela manhã e agora um à tarde, sobre esse assunto. Dois funcionários de bancos diferentes, que foram demitidos e gostariam de ser reintegrados e queriam saber como fazer, como ter o passo a passo, Apesar de eu ter falado para bancário, não quer dizer que é só para essa categoria. Esse direito que eu vou falar vale para qualquer trabalhador, carteira assinada, CLT, vinculado ao INSS. Se você trabalha na indústria farmacêutica, se você é um engenheiro, trabalha numa empresa de engenharia, se você é um trabalhador vamos falar assim, mais braçal também vale, se você é mais intelectual, é um profissional que trabalha numa empresa, numa atividade regulamentada, também vale. Ou seja, para qualquer pessoa que trabalha com carteira assinada e que, obviamente, tem vínculo com o INSS. Olha essa dica. Então, imagina, recebeu hoje a carta ou o comunicado da empresa que a pessoa vai ser desligada, seja ela cumprindo o aviso prévio ou sem cumprir o aviso prévio, vai desligar. O que eu sempre recomendo é o seguinte, a primeira coisa é saber se essa pessoa tem algum problema de saúde ou não, e se esse problema de saúde está relacionado ou não ao trabalho. Se por exemplo, às vezes a pessoa tem um problema no coração. Esse problema do coração tem a ver com o trabalho? Provavelmente não, Então, é tratado de uma maneira. Se o problema de saúde é relacionado ao trabalho, por exemplo, os casos mais comuns, a questão da lerdorte, das tendinites, bursites e tudo mais, e a questão das depressões, síndrome do pânico, síndrome do esgotamento, estresse traumático, pós-traumático e tudo mais. Então, essas questões, o CID-F e o CID-M, são os mais comuns relacionados ao trabalho. É claro que não são exclusivos, mas são os mais comuns. Então, se o problema é relacionado ao trabalho, é tratado de uma maneira diferente. Então, imagina, a pessoa foi desligada, foi demitida e ela tem um problema lá de tendinite, por exemplo, que é um caso muito comum, mas ela não está afastada, não tem nenhum atestado no momento nem nada. Como que faz para reintegrar uma pessoa dessa? Olha que coisa interessante. O primeiro ponto que a pessoa tem que saber é o seguinte, que vocês que estão assistindo têm que saber é o seguinte, o que dá direito a essa reintegração, o fundamento dela é aquilo que a gente chama de estabilidade acidentária. Doutor Henrique, o que é isso? É o seguinte, existe uma regra, eu não estou falando para advogado, estou falando para você, usuário, que está passando por isso, é uma regra que a pessoa que esteve afastada pelo INSS por causa de algum problema que foi causado ou pelo menos agravado pelo trabalho, essa pessoa, quando volta do INSS, tem direito a 1 ano de estabilidade, 1 ano de garantia de emprego. Mas, doutor Henrique, não estou entendendo. Calma que eu vou tentar esmiuçar aqui. Estou falando de cabeça como se fosse um cliente. Então, eu vou contar do prático e vou dando detalhe. Olha lá. O primeiro objetivo, quando a pessoa é desligada,
né, quando ela recebe a informação que ela não vai mais trabalhar na empresa, é conseguir um benefício do INSS. E o grande objetivo é conseguir o código 91. Mas, doutor Henrique, é muito difícil conseguir o 91. Olha, eu estou falando para Brasil. Então, eu sei que em alguns estados, né, eu mesmo moro em Curitiba, em alguns estados, algumas regiões, é muito complicado conseguir. Porém, eu atendo, por exemplo, vários clientes na Bahia, né, no Nordeste de modo geral. Mas na Bahia, por exemplo, que semana passada eu atendi uns 4 de lá. Tem regiões lá que quase todo mundo consegue o código 91. Né? Então, assim, não dá para falar porque no seu estado, na sua cidade isso não acontece, que em outro lugar também não vai acontecer. Já estou até me antecipando algumas mensagens, comentários que as pessoas fazem, até maldosas, isso não funciona, tal. Em alguns lugares funciona, em outros não, daí tem que ir para a justiça. Em alguns lugares a justiça dá favorável, em outros não, é uma briga, né? Daí tem que ir à luta, né? Mas olha lá, então a pessoa foi desligada. Então pensa aqui comigo. A primeira coisa que eu quero é que essa pessoa consiga o benefício do INSS, consiga um auxílio doença. Tá? Não vou explicar por que chama doença, eu tenho outros vídeos que eu falo disso, mas pensa, eu quero que você consiga o auxílio doença, foi desligado agora. Então, a primeira coisa que você vai fazer, foi desligado, se você tem atestados, exames, laudos recentes que eu digo, sei lá, 30 dias, 90 dias, usa aquilo ali mesmo. Agora, se você tem exame, documentação médica mais antiga e você lá está trabalhando, mas está sentindo dor, na verdade você deveria estar afastado, só que está com medo de ser mandado embora, estava com medo, né? Ele acabou sendo mandado embora e não quis se afastar, então agora é o momento de você buscar um tratamento, né? Buscar isso. Então, o que você tem que fazer? Foi desligado? Vai em algum médico, né? E faça uma consulta para ver se você é o caso de ter um atestado ou não. Por quê? Às vezes a pessoa está trabalhando e ela não deveria estar trabalhando. Doutor Henrique, isso não acontece. Acontece muito. Tem muita gente que trabalha prejudicando ainda mais a saúde, ou seja, sacrificando a saúde para não pedir um afastamento. Então essa pessoa vai lá no médico e o médico fala, olha, seu ombro está todo inflamado, aqui o seu cotovelo, né, epicondilite está todo inflamada, tal, a pessoa está com uma depressão brava e estava lá trabalhando. Então o médico vai dar um atestado. Dando esse atestado, o que você tem que fazer? Você tem que ligar no INSS, no 135, ou ver se a empresa te encaminha para lá, mas você precisa buscar o INSS. E olha que interessante, olha que dica, que minúcia aqui. Quando você está com um vínculo aberto, né, ainda você não teve ali a rescisão do contrato de trabalho, o normal é que a própria empresa encaminhe a pessoa para o INSS. Só que como ela já foi informada do desligamento, né, é normal que a empresa nem queira mais fazer isso para ela. Então, o que muitas vezes acontece, né? Eu recomendo em alguns casos, deixa rescindir o seu contrato, tá? Rescinde o contrato. Rescindiu hoje, né? Antigamente a gente falava que ia no sindicato fazer homologação. Hoje, então, não tem mais isso. Apesar de que em algumas regiões do Brasil ainda tem a homologação em sindicato. Mas fez a rescisão ali do contrato de trabalho, primeiro passo, já liga no 135, liga no INSS e pede um auxílio-doença, agenda uma perícia de auxílio-doença. Até você ter a perícia, você corre atrás de exames, né, se o seu exame for antigo, veja se você vai conseguir o atestado, se não conseguir o atestado, se você estiver bem de saúde, acabou, daí não tem direito nenhum, né? Mas se você realmente está doente, se você realmente não pode trabalhar, pega o atestado e daí uma outra dica bacana. Se você tem um sindicato atuante na sua região, eu sei que recebo mensagens, comentários de pessoas falando, meu sindicato é isso, é aquilo, não vai ajudar. Eu sei, mas tem lugares que o sindicato é atuante, você também poderia impor isso, exigir, né? O sindicato pode emitir uma CAT para você. Eu sei que o próprio médico também pode emitir a CAT, às vezes até o advogado, até a pessoa, mas assim, o peso melhor seria feito pela empresa, mas ela não vai emitir. Agora, o sindicato tem um peso legal, assim, um pouco melhor do que a própria pessoa emitindo a CAT. Então pede para o sindicato emitir CAT e daí você vai lá na perícia e tenta conseguir o código 91. Tem casos em que a pessoa faz a perícia e o médico nem olha na cara e já nega. Tem casos em que o médico conversa, tal, e dá um benefício para a pessoa, dá lá um auxílio-doença. Quando ele vai dar o auxílio-doença, ele pode dar de duas maneiras, o código 31
ou o código 91. Se ele der o 31, né, eu falo o seguinte, o ideal, né, você não vai conseguir na justiça uma reintegração na Justiça do Trabalho com o código 31, a não ser que seja um acidente de trabalho ou uma doença ocupacional muito evidente, mas de modo geral não consegue. Então você vai precisar transformar esse código 31 em 91. Caminho 1, faz um recurso administrativo, né, no próprio INSS pedindo a transformação tal. Tem casos que demora 30 dias, o INSS analisa, e tem casos que demora 1 ano e meio, o INSS vai analisar depois. Tem casos que funcionam, tem casos que não. Então, você tem que tentar mudar de 31 para 91, que é o auxílio doença por acidente de trabalho, tá? Se você fez o pedido administrativo e eles não mudaram ou estão demorando demais para analisar, daí você pode entrar com uma ação na Justiça Estadual contra o INSS, né, em face do INSS, pedindo para transformar o código 31 em 91, pede lá uma tutela de urgência, né, uma tutela antecipada, uma liminar, para transformar de 31 em 91, apresenta lá daí o atestado, CAT, se você puder ir no fisioterapeuta, pedir a declaração de fisioterapia, se você conseguir provar ali, daí pede para o seu advogado argumentar, mostrando fotos do ambiente de trabalho, como era, tenta demonstrar para o juiz por que você sustenta que o seu problema de saúde foi causado pelo trabalho. Às vezes é uma questão na coluna, daí a pessoa trabalha pesado, carregava caixa, às vezes é um funcionário de uma empresa que a pessoa subia uma escada lá fora dos padrões e que aquilo ali lesionou. Ou seja, cabe a você demonstrar para o juiz por que o seu problema foi causado ou pelo menos agravado pelo trabalho. Se você conseguir demonstrar isso, você tem chance do juiz deferir essa tutela de urgência e transformar o código 31 em 91. Se você conseguir isso, eu digo para você que você, parabéns, está reintegrado. Claro, não é assim tão automático. Mas o que vai acontecer? Você vai pegar aquele benefício transformado para 91 e você vai entrar com uma ação na Justiça do Trabalho. Nessa Justiça do Trabalho você vai entrar pedindo a reintegração, falando o quê? Que você foi desligado, mas você tem uma doença ocupacional, inclusive você está na estabilidade acidentária, então o seu vínculo não poderia ter sido extinto, tá? E o juiz da Justiça do Trabalho, você tendo o código 91, é o caso, antes eu falava que era 100% que você reintegraria, mas hoje eu diria 99,5%, porque eu já vi um ou outro juiz que mesmo diante de um código 91 falou que não ia dar, sabe? Um absurdo, depois nós reformamos isso no tribunal. Mas, então a tendência, o normal é que o juiz te reintegre porque você conseguiu um código 91, tá? E olha que interessante, olha que importante isso que eu vou dizer. O time, o prazo, a urgência disso é muito grande, então tudo isso que eu estou falando você tem que tentar fazer logo que for demitido. Não espera 1 ano, 2 anos, 6 meses, não. Foi desligado, já corre atrás disso, tá? E olha o que vai acontecer ainda. Você pegou e teve a informação do desligamento, onde tem um erro grave que eu falo que as pessoas cometem aí. A pessoa foi desligada e está doente, daí ela vai lá e recebe o seguro-desemprego, lá tantos meses recebendo. Depois do seguro-desemprego é que ela vai atrás de auxílio-doença. Eu falo, olha, demorou demais. Dificilmente a gente vai conseguir uma liminar, o juiz vai falar que não é tão urgente, sabe, que já passou muito tempo. Então, para aumentar a sua chance, esquece o seguro-desemprego, deixa de lado, não recebe não. Ao invés do seguro-desemprego, vai atrás do auxílio-doença, porque não dá para receber os dois juntos, né? Então, ao invés de ir atrás do seguro-desemprego, recebe o auxílio-doença. Doutor Henrique, e o fundo de garantia? Pode sacar, não tem problema não, tem advogado que fala para não sacar. Aí se reintegrar tem que devolver? Nunca vi devolver, fica lá como tipo um crédito, um débito e depois, quando você for desligado de novo, depois você for reintegrado, ficar um tempo trabalhando, daí acerta isso daí, tá? Mas não se preocupa não, eu até falo para pegar o fundo de garantia, que é para a pessoa ter dinheiro, ter verba para pagar as contas da família até resolver a questão da reintegração, tá? Uma coisa que eu falo aí no dia a dia para os clientes, mas olha lá, então voltando, não pega o seguro-desemprego e já vai logo atrás desse auxílio-doença. E tenta o código 91. Doutor Henrique, não conseguiu o código 91, conseguiu o código 31. Entrei com recurso administrativo, não consegui. Fiz judicial, o juiz não deu. Não vou ter direito à reintegração? Não quer dizer isso. Pode ser que consiga sim. Só que o que muda é o tempo.
Por que tempo? Se você tem um Código 91 e entra com ação de reintegração na Justiça do Trabalho, com o Código 91 em mãos, o normal é que você consiga uma liminar. Tá? Por quê? Porque você tem todos os requisitos preenchidos. Se você não tem um Código 91 na mão, o normal é que o juiz não vai te dar liminar. O normal, tem juiz até que dá, tá? Eu já consegui, em alguns casos tem advogados que já conseguem. Mas o normal é que você não consiga a liminar, se você tiver só o Código 31. O juiz vai mandar a empresa, né, que está lá do outro lado se defender, ela vai fazer a defesa ali, né, tem audiência de conciliação, tal, instrução, tem a defesa antes, e o juiz vai mandar fazer uma perícia médica nessa ação de reintegração. Se o perito, lá na frente, né, quase um ano aí já rolando de processo, um ano e meio, tal, depende da cidade, se o perito falar que quando você foi desligado, igual você tem a perícia hoje, mas lá atrás você estava incapaz, você tinha uma doença relacionada ao trabalho, uma depressão, uma síndrome do pânico, um problema ortopédico nos braços, coluna, seja lá o que for, se ele falar que lá atrás você tinha esse problema e que tinha sido causado ou agravado pelo trabalho, então o juiz pode sim te reintegrar. Eu costumo exemplificar assim para os clientes, falo, olha, já ouviu falar aqueles casos em que a pessoa é desligada e dá 10, 15 dias, 20 dias depois já é reintegrada? Ele fala, sei, já vi acontecer bastante e tal. Esse é o caso do cara que conseguiu o Código 91, normalmente, né? E ele entrou com a reintegração, o juiz já deu a liminar, tá? Às vezes a pessoa até tinha já recebido um Código 91, estava lá naquele período de 1 ano, né, de 12 meses de garantia de emprego, e a empresa mesmo assim mandou ela embora. Então, ou às vezes a pessoa não tinha o Código 91, mas conseguiu depois que ela saiu ali da empresa, foi desligada, e dela com o Código 91 conseguiu eliminar. Esse é o caso daqueles Highlanders, né, que vão lá e de repente já aparece de novo na empresa, é mandado embora e volta. Então, é quem conseguiu eliminar. Mas também tem casos, né, não é tão comum, mas tem também, aquelas pessoas que voltam, que são reintegradas depois de 2 anos, 3 anos que saíram. Eu tive um caso de uma cliente que demorou quase uns 4 anos. Ela não conseguiu nem o 31, ela não conseguiu nem o auxílio-doença, daí teve que entrar com ação, brigou na perícia, a perícia não foi tão boa, reformamos a decisão e tal. No final, conseguimos uma perícia favorável e depois de, 3 anos, ela teve que voltar para a empresa, né? E foi até interessante que ela já tinha até mudado de cidade e daí quando eu chamo e falei, consegui uma decisão favorável, você tem que reintegrar, vai ter que voltar a trabalhar, não quero mais. Falei, olha, ok, só que daí a gente provavelmente não vai conseguir receber para você o retroativo, porque quando reintegra recebe toda a remuneração, reflexos e tudo mais daquele período. Ela fez as contas, falou, puxa vida, vou perder aqui, era quase 1 milhão, né? Vou perder aqui tudo isso daqui? Então ela deu um jeito de voltar para a empresa, né? Voltou a morar com um parente na cidade e voltar para a empresa, né? Para voltar a trabalhar ali, para quê? Para poder receber aquele retroativo e voltar até para a empresa. É claro, ela voltou, deu um tempo, mais ou menos uns 6 meses nesse caso prático, né? Deu uns 6 meses, a empresa acabou mandando ela embora de novo, né? Não, foi mais, eu acho que 1 ano e meio a empresa mandou embora de novo. Paciência, né? Era um direito da empresa e depois a gente foi brigar de novo. Mas, o que eu quero dizer? Essa questão do time, né? É muito importante. Você tem que, foi demitido, já corre e já faz isso. Não espera muito não. Ah, doutor Henrique, eu demorei. Não tem problema, mas assim, a chance de uma liminar, de uma reintegração urgente, diminui, tá? Então é importante você já ir atrás. Não vá atrás de seguro-desemprego. Ah, doutor Henrique, já estou recebendo seguro-desemprego. Então não pega as outras parcelas e vai atrás do INSS. Não recebe os dois não, para não te dar problema, tá? Então isso é algo que é importante. Nessa ação que a gente entra de reintegração contra a empresa, tem 3 maneiras, eu digo, de entrar com essa ação. Tem caso que a gente entra com ela só pedindo a reintegração, e não só a reintegração, também o retroativo e ainda uma indenização por danos morais por ter sido demitida doente, né, a pessoa. Tem casos que a gente entra com essa ação e pedindo também nela, além da reintegração, também a indenização por danos morais, pensão, plano de saúde e tal, por conta da doença. Então você pode pedir na mesma ação a parte da responsabilidade civil, né? Ou, né, terceira hipótese,
você pega e pode entrar também pedindo as verbas trabalhistas. Ah, eu tinha um cargo de gestão que na verdade eu não tinha poder decisório nenhum, eu quero questionar para poder ter hora extra. Você pode pedir na mesma ação, você pode pedir às vezes uma indenização por assédio moral, uma indenização por questão de desvio de função, alguma coisa assim. O mais ideal, eu digo, é o seguinte: se tem muito pedido trabalhista, eu prefiro separar. Entra com a parte trabalhista e entra com a parte das doenças, né, da reintegração ou até das indenizações junto, mas tenta separar se tiver muito pedido, porque senão a audiência fica muito longa, muito pesada, muito detalhe, e às vezes a gente sabe que nem todo mundo está com aquela paciência ali para ouvir o caso inteiro. Então, você pode entrar separado ou junto, tá bom? Então, essa é uma dica que eu quero te dar. Eu tenho um livro que eu escrevi para bancários, mas ele atende, né, para qualquer categoria. É que o bancário tem umas nomenclaturas um pouco diferentes, né, que eu acabei direcionando. Mas você pode pesquisar na internet, chama Defesa Trabalhista dos Bancários. Acabou de sair a segunda edição, né, já de acordo com a reforma trabalhista. E eu tenho certeza que você pode ter muita informação útil lá também. Visita no meu site, eu tenho ali jurisprudência, eu tenho vários materiais que podem te ajudar. henriquelima.com.br, tá bom? Espero que tenha te ajudado com essas dicas, e se você foi mandado embora e está doente, saiba que você pode, se a sua doença tem vínculo com o trabalho, você pode ser reintegrado sim. E se não tem vínculo, doutor Henrique, antes de eu terminar, e se minha doença não tem nada a ver com o trabalho? Daí depende, eu falo assim, dá para reintegrar? Dá. Só que qual que é o problema, né? Quando você reintegra por uma doença que não tem vínculo com o trabalho, o juiz muitas vezes ele nem manda reintegrar, ele manda apenas suspender a sua demissão, e ela vai valer no dia seguinte a quando você tiver o seu auxílio-doença cortado. Por quê? Porque como você não tem um ano de garantia de emprego e você foi demitido doente, então suponhamos que você tem um atestado lá, tem um atestado de 15 dias. Então o juiz fala, então no 16º dia está demitido, está extinto o contrato de trabalho. Já vi isso acontecer, né? Não acho que seja o melhor caminho, mas acontece. Então, quando não tem vínculo com o trabalho, né, com um problema, um câncer, um problema de coração, um problema no joelho que não tem vínculo com o trabalho, a reintegração não é tão efetiva, né? Agora, quando tem vínculo, o bom da reintegração é que você voltando, durante um ano você não pode ser mandado embora. Então, às vezes, nesse um ano, muda o seu gestor, daí o próximo gestor pode gostar de você, você começa a performar muito bem, dá um resultado bom para a empresa e eles resolvem te manter. Então, pode acontecer uma série de coisas aí que pode te ajudar, tá bom? Forte abraço, espero que tenha te ajudado. Compartilhe esse vídeo com quem possa estar precisando. Até logo!